Tô aprendendo, gente, eu vou ficar boa. Ai, ai, quando acabar esse período, filhas, se eu não tiver craque em mídia, já viu, né? Eu uso a Rebeca, né? Mas quando já começa a faculdade, eu vou ficar favelada sem ela, então vai ter que aprender. Nada, vai aprender. Vamos lá? Quero saber quem fez a lição do 3. Quem fez? Todo mundo fez, né? Qual questão fez? Tá Todo bom. mundo, eu acho. Então tá bom. O que nós vamos fazer? Tem a primeira pergunta desse estudo, é muito interessante, porque na lição 2, nós vimos que existe uma diferença, na lição do 1 até, nós vimos uma diferença que tem entre João 3,16 e 3,17. Não sei se vocês lembram, tá? Acho que é no estudo 1. Que eu acho que essa pergunta está errada. Por quê? Então, nós vamos repetir o tópico da questão que nós fizemos na lição passada. Porque a primeira pergunta da lição 3 está assim. Por que Deus enviou Jesus? João 3,17. Tá? Nós vimos no outro estudo que é assim. No João 3,16 tem o porquê. E no 3,17 tem o pra quê. Existem essas duas diferenças. Então, nós vamos frisar isso aqui de novo, tá? No João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o 16. Então, o que acontece? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Porque ele nos amou. Certo? Ok? Tá. No 17 vem assim. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aí, é para quê? Para que Deus enviou Jesus? Para quê? Para que o mundo seja salvo, não para que ele julgasse, mas que ele salvasse. Então, nós sabemos que ele vai vir como juiz, tá? Ele vai vir como juiz. Só que até ele vir como juiz, ele é o nosso quê? Advogado. Então, por enquanto, ele intercede por nós. Depois, ele vai vir para julgar, certo? Tá? Isso aí nós sabemos. Então, por enquanto, o que acontece? Ele não veio julgar a terra. Então, a pergunta aqui, se a pergunta foi por que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus porque ele nos amou. E para quê? Não para que julgasse o mundo, mas para que nos salvasse, nós tenhamos a vida eterna, ok? Bem explicadinho isso? A diferença do porquê e do para quê? Ok, então vamos lá. Feito. A segunda, a Rebeca tá aqui quietinha, ela tá escondidinha ali, que ela não quer aparecer, ela é tímida, gente. Vocês sabiam que a Rebeca é tímida? Ai, nem eu acredito nisso. Então vamos lá. Em que resulta a vinda de Jesus às nossas vidas? O que acontece quando Jesus entra na nossa vida? É diferente de quando ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, ok, mas ele só vai fazer alguma coisa na sua vida quando você permitir, certo? Então, o que resulta? Está lá em João 10:10. O que é que está escrito em João 10:10? Eu vim para que tenham vida numa vida com abundância. Gente, eu amo essa história da vida em abundância. Deixa eu sair agora do sério e vou entrar na Kátia aqui. O que acontece, gente? Vida em abundância, eu amo essa expressão, porque não é uma vidinha, é um vidão. É um mega vida, entendeu? Então, é assim, você não tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. Você não tem que colocar ele como seu intercessor para você ficar sofrendo na vida, chorando pros cantos. Ai, porque a felicidade vai ser lá na glória. Gente, a vida é agora. Se você tem uma vida medíocre, tá? E eu não estou falando de grana, não, porque tem muita gente com vida abundante e privação financeira que consegue. E tem muito rico milionário que tem uma vida medíocre. O que é uma vida? O que é uma vida abundante? É você ter acesso. A abundância é o quê? Não é o limite, tá? A abundância é quando transborda. Então, quando você tem paz dentro da sua casa, quando você tem um bom relacionamento com as pessoas, quando você tem saúde, quando você tem, sabe, uma vida abundante é um conjunto de todas as coisas. E, de repente, eu tô sem grana.
tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de felicidade e momentos felizes? Uma pessoa que passa a sua vida querendo momentos felizes, ele vai estar sempre insatisfeito. A minha felicidade não pode ser vinculada aos momentos. Por quê? Os momentos vêm e vão. A felicidade completa é o quê? Eu sou feliz. Eu sou feliz com Jesus. Porque ele nunca me decepcionou, ele morreu na cruz por mim. Mas hoje eu tô com dor de cabeça. Eu deixei de ser feliz? Eu deixei de ter a vida em abundância? Não. Isso são circunstâncias. Felicidade é um conjunto, tá? É um estilo de vida, é uma forma de ver a vida. Então você fala assim: ah, mas como que você consegue ser feliz se você tá com câncer, por exemplo, né? Vai, eu sou feliz com Jesus porque ele me garantiu a vida eterna, tá? E hoje eu estou com câncer e eu acho um barato. Você não tem que ter câncer. Ele está, é circunstancial, tá entendendo? Então, é assim, eu sou pobre. Não, eu não sou pobre. Eu sou provisoriamente desprovida de fundos monetários, entendeu? Provisoriamente. Tá entendendo o negócio? Então, a sua felicidade não pode ser vinculada a coisas, tem que ser vinculada à essência. Eu sou feliz por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha nesse mundo. E que se eu posso passar, eu vou passar por cada barra, eu vou passar, porque eu não estou sozinha. Isso é felicidade. É você poder passar, tá? Então, quando você tem uma vida em abundância, o texto fala que o ladrão, que é o da concorrência, né, o chefe da concorrência, ele vem para matar, roubar e destruir, tá? Ele vem para matar, não necessariamente ele vai dar uma bala na sua cabeça, ele mata os seus sonhos. Ele mata a sua autoestima, ele rouba a sua vontade de viver. E ele destrói a sua vida, a sua profissão, o seu lar. É isso que o inimigo faz. E eu vou falar uma coisa muito mais séria. Ele mesmo não consegue fazer nada. Ele fica sentado aqui no seu ouvido, jogando ideia. E você mesmo faz isso. É você que faz, que você fica ouvindo a conversinha chata dele, tá? Então, o que acontece? Ele veio fazer tudo isso. Mas Jesus veio para te dar vida em abundância. Conquanto o concorrente esteja em volta, rondando, a Bíblia fala, como um leão que ruge, esperando para você cair e ele te abocanhar, tá? Então, mesmo embora eu tenha problemas, eu sei que Jesus, eu tenho vida em abundância nele, ok? Então, a resposta da pergunta 2 é vida em abundância. Vamos lá. Aí, a pergunta 3 é a seguinte: para que tenhamos essa vida abundante, Jesus espera o que de nós? Vamos lá. O que nós achamos lá no texto? Está em João 8:11. Que abandonemos a nossa vida de pecado. É fácil? Não, né? Não é. Mas é impossível? Não. Então, eu vou contar um negócio para vocês. Eu já vi, todas nós já frequentamos um monte de igreja, que o pessoal pede perdão pela multidão de pecados. Isso eu acho um negócio, eu fui aprender depois de velho. Você peca no varejo, certo? E pede perdão no atacado. Não, você pecou no varejo, você tem que pedir perdão no varejo, tá entendendo? Sabe o que é varejo? Rebeca, você sabe o que é varejo e atacado? Às vezes tem que perguntar, né? Porque adolescente e em outro país, às vezes não conhece direito a palavra. Então, o que acontece? Abandonar o pecado, Deus mandou Jesus como homem para ele saber, mais ou menos, ele sabe, ele conhece a nossa essência. Ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos, tá? Ele tá junto para quê? Para nos ajudar. Quem já ouviu falar? Todo mundo, né? Ai, a consciência te avisou que o negócio não estava bem, não é? Teve crise de consciência, alguma coisa em mim me falou para eu não fazer. Você sabe o que é isso? Não é a consciência, nada, é o Espírito Santo que habita em você, que fala, não vai não. Vai que dá. Eu falo para a Rebeca, cuidado para brincar com fogo. Muitas vezes a gente brinca com fogo que acha assim, eu vou fazer isso aí que é erradinho, mas depois eu peço perdão, tá tudo certo. O que é um pecado arrependido, gente? Arrepender não é chegar e pedir perdão. É você reconhecer que o negócio foi tão feio e você decidir não fazer mais. A Bíblia não fala para você pedir perdão. Se você olhar, não fala, peça perdão pelos seus pecados. Não. Ele fala que você tem que confessar os seus pecados com a sua boca, que é muito pior. Gente, é muito mais fácil eu pedir perdão para Deus de um pecado do que chegar para Ana e falar assim, Ana, eu roubei um brinco lá na sua casa o dia que eu fui na sua casa.
Não é mais fácil eu pedir perdão para Deus do que eu ir lá na casa da Ana e confessar para ela? Então, um pecado, quando você se arrepende, olha, isso aí vocês vão querer escrever, hein? Presta atenção. É um negócio muito importante em relação ao pecado, tá? Não existe perdão se não tiver arrependimento. E não existe arrependimento se não tiver mudança de conduta. Entendeu? Uma coisa que você fez e que você realmente se arrependeu, você não vai fazer de novo. E se fizer, vai doer em você, porque você sabe, então você vai fazendo cada vez menos. Então, isso é que é. Então, a Bíblia não fala, não tem um texto na Bíblia que fala para você pedir perdão dos seus pecados. Não tem. Fala o quê? Você tem que se arrepender e confessar. E arrepender, gente, arrepender é assim, puxa vida, eu pisei na bola, não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Então, isso são, e a Bíblia diz, Deus fala lá, que dos seus pecados jamais me lembrarei. Os pecados confessados, sabe o que Deus faz? Joga no mar do esquecimento. Isso está na Bíblia. Qual é o pecado que ele vai jogar no mar do esquecimento? Aquilo que você faz toda semana? Eu vou contar um negócio para vocês. Todo mundo aqui é brasileiro, sabe como é que é esquema de carnaval, né? Antigamente, o pessoal ia no carnaval, já bolava esse esquema, tudo que ia fazer. Quarta-feira de cinza, vai na missa, pede perdão, põe cruzinha de cinza na testa, mas já marcou com o povo para fazer o ano que vem. Ele se arrependeu do que ele fez? Se você já está marcando para o ano que vem? Então, tem gente que abusa da misericórdia de Deus, e Deus só perdoa se você realmente estiver arrependido. E você só mostra arrependimento quando você mudar o comportamento. E se você está realmente arrependido, aí é que tem perdão. Exemplificando, tá? O marido da Sayonara meteu a mão na cara dela, certo? Aí ele vem pedir perdão. Ele pediu perdão, ela perdoou. Semana que vem ele faz de novo. Você tá entendendo? A outra semana ele faz de novo. Aí a Jade entrando. Então, mudou o comportamento? Teve verdadeiro arrependimento? Não teve. Arrependimento. Então, de novo, para livrar. Oi, Jade. Oi. Pegou o bonde andando. Então, vamos. O arrependimento só existe perdão, o caminho inverso, só vai existir perdão se houver arrependimento. E só existe arrependimento se houver mudança de comportamento. Então, esse pessoal que pede perdão toda vez pela mesma coisa, sem vergonha. Não está arrependido de nada. Então, isso eu estou falando com as pessoas que convivem conosco, quanto mais com Deus, que conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Não, eu vou fazer isso hoje aqui, entendeu? Ninguém vai ficar sabendo, e depois eu peço perdão que está tudo certo. Deus é amor, Deus vai perdoar. Teve arrependimento? Não, então não tem perdão. Então, o que acontece? Você vai acumulando pecados. Aí vem a pergunta número 3. Para que você tenha vida em abundância, você tem que abandonar os seus pecados. Isso quer dizer, nunca mais eu vou pecar? Não. É ter consciência de que você errou e não querer fazer de novo e pedir perdão. Só assim você tem a vida em abundância. Ai, mas tem tanta gente que estuda a Bíblia, que vive dentro da igreja e sofre pra caramba, não tem a vida em abundância. Então, o que será? Tá? Eu vou falando que eu não faço isso, tô cansada. Um dia o meu sobrinho, gente, de 10 anos, virou e falou pra minha irmã: mãe, não aguento mais queimar a cara com Deus, porque eu peço perdão num dia, tô fazendo no outro dia, eu peso na bola de novo, tenho que pedir perdão. Minha irmã olhou e falou assim: meu filho, bem-vindo ao mundo, essa é a vida do crente, né? Não é? Mas o grande barato é que é o seguinte: os pecados que eu cometia com 16 anos, eu já não cometo mais. São outros. Eu estou tratando, nós estamos tratando. De vez em quando você vai pisar na bola, tá? Vai, mas o que você tem? E quando você pecar, volta para o nosso advogado que vai interceder junto ao Pai, ok? Então, eu quis convidar a Jade, especialmente para o dia de hoje, porque uma vez ela perguntou para mim sobre o passo a passo que eu coloquei no grupo. Só lembrando, viu, Jade? Lembrando um pouco. No grupo sobre as condições para os seus pedidos serem atendidos, né? E eu rabisquei para você por cima, e hoje nós vamos explicar exatamente, vamos chegar lá. Então, começa aqui. A vida em abundância já foi garantida para nós, só para aqueles que aceitam Jesus. Depois, o que acontece? Você tem que não estar andando em pecados. Não está carregando o pecado. Então, pisou na bola, Deus sabe que você vai pisar. Pisou na bola, reconhece que pisou na bola, chega lá, se arrepende, não é pedir perdão, é se arrepende, confessar, porque confessar é pior.
confessa com a sua boca que você fez e começa a mudar de conduta. Quando muda a conduta, Deus vê que você se arrependeu. Aí ele te perdoa. E pecado perdoado é lançado no mar do esquecimento. Sua vida está zerada, ok? E aí você está vendo a vida em abundância. Entendeu a temática da coisa? Então, não vamos acumular coisas, tá? Eu uso sempre a figura de um canudinho. Sabe canudinho de bebida? Canudinho de refrigerante. E eu falo muito com a Rebeca, ela cresceu vendo eu falar com um jovem, com um adolescente, então ela já sabe de cor essas coisas. Mas eu digo o seguinte, o canudinho seria o canal de você conversar com Deus, direto, tá? Eu não vou permitir que o meu canudinho fique sujo com alguma coisa para que a minha comunicação não seja limpa. Então, esse canudinho, eu nunca matei ninguém, mas de repente eu falei mal da Ana. Eu entrei numa roda de fofoca que estavam falando mal dela, e aí o que acontece? Eu nem falei nada, mas eu fiquei lá ouvindo, não sei o quê. E ela é minha irmã, eu a amo, eu não podia ter deixado de fazer isso. Vai ficar causando umas sujeirinhas no canudinho. Entendeu? E isso vai impedindo, chega uma hora que entope. Você tá tão sujo o seu canudinho que a sua oração não consegue chegar para Deus. Porque tem que limpar. Então, vamos tentar um exercício para essa semana. Pegar o papelzinho, vocês, não tem que mostrar isso para ninguém. E começa a ver aquilo que você acha que está impedindo uma comunicação direta com Deus. Dele ouvir o que você está falando e ele te responder. Então, lembre do canudinho. O meu canudinho está limpo? E olha, não é fácil, porque se o próprio Davi um dia orou, até lá no Salmo, e fala, Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Tem coisa que você faz e você não percebe. E eu vou falar para você, uma vez, e você não tem noção, acho que eu já contei aqui, do que veio na minha cara. Porque eu pedi, Deus, me mostra alguma coisa que eu tenha feito de errado e que eu não sei. E ele mostrou, botou uma pessoa na minha frente para me contar o que eu tinha feito. Tá? Então, às vezes são coisas sutis que estão impedindo o seu relacionamento com Deus. Impedindo o seu relacionamento impede você de ter a vida e a abundância que Jesus garantiu na cruz, ok? Vamos lá. O 4. O que pode libertar o homem do poder do pecado? O que é que está lá escrito? A verdade os libertará. Oi? A verdade os libertará. E a verdade vos libertará. Mas tem tá no 8, 32 e o 37. Tem mais coisa aí. A palavra de Deus. Permanecer. Permanecer na palavra. Permanecer na palavra e ser discípulos. 8, 32 e 37. Vamos ver lá? Só falta o texto. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? E o 37. Aí vai até o 37, né? Sim. Mas aí o 37 está escrito o quê? Que fala da descendência de Abraão. E se o filho os libertar, vocês serão livres. Exatamente. Exatamente. Se você conhecer a palavra, lembra daquela dinâmica que nós fizemos da pipa? Se você conhecer a verdade te liberta. Te liberta do quê? Até do poder do pecado. Certo? Então, o que acontece aqui? Se você conhecer a verdade e a verdade estiver em você, e você é a palavra, você vai conseguir combater o pecado. Entendeu? Então, o que acontece? Aí você vê... Quer ver? Cadê aqui que eu escrevi? Então, o que você vai fazer, o que você vai poder libertar você, é quando você está ligado. Eu falei para vocês, até eu fui procurar aqui, não achei, mas quando nós falamos sobre a videira, que Jesus fala lá no João 15, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Quando você está enxertado nele, tá? Você está recebendo a seiva dele, ele é o tronco. Então, o que acontece? A seiva dele está passando para você. Então, você vai canalizar de uma outra forma, você vai pensar de uma outra forma. Você vai pensar como ele, porque a essência dele está dentro de você, tá? O 5. Se a palavra de Deus é instrumento transformador de nossas vidas, o que devemos fazer em relação a ela? O 2:22, o que está escrito? Você tem que crer nas escrituras. Crer nas escrituras.
tá? Crer no reconhecer, né? Exatamente. Aqui é você ler, acreditar e reconhecer que as escrituras são soberanas para sua vida, tá? E aí, depois, o que acontece? A fé é se achegar a Deus. Certo? Fé é se achegar a Deus. Você vai confiar no que ele tem falado. Então, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que tiver lá, mesmo que te confronte, você vai ser submissa a ela. Mesmo que diga assim, se você achar na Bíblia, não pinte, tem que pintar o nariz de verde. Não tem isso, tá? Mas suponhamos, todo mundo tem que pintar o nariz de verde. Se você reconhecer que isso aqui é a palavra de Deus, a primeira coisa que você vai fazer, mesmo que você não pinte, você vai saber, eu deveria pintar meu nariz de verde. Tá entendendo? Então, o que acontece? Nós precisamos definir se a Bíblia é para nós. Presta atenção. Se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual que é a diferença? Quando a Bíblia contém, quer dizer que algumas partes da palavra de Deus, outras podem ser questionáveis. Certo? Isso a Bíblia contém. Isso os estudiosos, os filósofos, o muçulmano, entendeu? Ele acha que a Bíblia contém. Então, algumas coisas são santas, são sagradas, outras coisas são só históricas, tá? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que tiver escrito, mesmo que eu não faça, eu reconheço que está certo. E cada vez que eu olho a Bíblia e eu leio alguma coisa que ela confronta com aquilo que eu estou pensando, eu tenho que ter a maturidade, não é humildade, é a maturidade de falar assim, puxa vida, estou fazendo errado. Fui criada assim, na minha igreja me ensinaram assim, na escola me ensinaram assim, mas a Bíblia está falando que não é assim, então eu tenho que voltar atrás e refazer. Gente, isso parece conversa de criança para a escola, isso é muito difícil. Porque aqui você vai encontrar coisas que são absolutas. A Bíblia é cheia de verdades absolutas. Não existem verdades relativas. O mundo está relativizando as verdades bíblicas. Sabe uma coisa absurda que a gente escuta? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que foi o capeta que inventou essa frase. Já começou falando para Eva no começo. Quando Deus falou para Eva, não coma da árvore, porque se comer vai morrer. O que a serpente foi falar para ela? Não é bem assim. Deus falou, só que vai se abrir os olhos, você vai ficar mais esperta. E ela quis, imagina, ser esperta que o marido, ela adorou a ideia, né? Então, o diabo sempre fez isso. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, o que ele usou a palavra. E ele perguntava e Jesus respondia, mas não é bem assim. Então, fique esperto se tem gente querendo adaptar a Bíblia ao seu próprio meio, ao seu própria conveniência. Tá? Por isso que é interessante, você tem que estudar, pedir para Deus falar com você. E você tem um posicionamento firme, e eu vou te contar, Deus vai te honrar. Mesmo que na hora você tiver que tomar alguma atitude, por pior que seja a situação, se você tiver que decidir entre eu vou fazer o que todo mundo faz, ou a Bíblia falou para mim, não é o que a Kátia falou, não é o que a Sanara falou, não é o que o pastor falou, não. O que eu estudei na Bíblia e me disse que eu tenho que fazer? Se eu estiver agindo dessa forma contrária, você vai estar entrando na massa de manobra. Agora, se você se posicionar, eu tenho certeza que Deus vai te honrar lá na frente. Deus sempre honra aquele que está fazendo a coisa certa, ok? Então, quando você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela te liberta, você vai estudar ela com outros olhos, certo? Você vai até encarar de uma outra forma, certo? Vamos lá. E o 6. O que é a verdade? Temos dois textos, o 14:6 e o 17:17. Vamos lá. Tem dois textos para dizer o que é a verdade. Vamos ver no 14:6 primeiro, o que diz? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a verdade? Jesus, certo? Vamos ver o 17 e 17. Não escrevam ainda, porque você vai ver no 17:17. Está escrito, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? É Jesus e a sua palavra.
Por isso que nós estamos estudando o Evangelho de João, que é Jesus falando. É João traduzindo tudo aquilo que ele ouviu da boca direto do Pai. Não são os apóstolos, não são os outros discípulos. Nós estamos ouvindo o que é que Jesus falou, tá? Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus e a sua palavra, ok? 7. Se a palavra de Deus é verdade, verdade através da qual se pode obter a vitória sobre o pecado, o que devemos fazer com ela? Certo? Vamos entender essa pergunta? Se a palavra de Deus é a verdade, verdade de qual nós podemos obter a vitória sobre o pecado, o que devemos fazer com ela? Permanecer firmes na palavra de Jesus. Como que você vai permanecer firme na palavra de Jesus se você não conhece? Crendo. Né? Lendo e Se você crendo. não estuda, se você não vai saber, você não sabe o que está lá, não adianta você... Tem muita gente que tem o hábito de deixar uma Bíblia aberta, assim, na decoração da sala, ainda põe no Salmo 91, que é bem bonito, né? E a Bíblia tem até teia de aranha. Não adianta você ter uma Bíblia dentro de casa, você tem que estudar e saber o que é. Tem um salmo que diz, muito lindo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você... E o que é esconder a palavra no coração? É saber ela de uma forma que na hora H da circunstância, você vai lembrar. Não, na Bíblia diz que eu não posso fazer isso. Na Bíblia diz que agora eu tenho que fazer assim, tá? Então, você tem que saber. Então, o que você tem que fazer para ter a vitória sobre o pecado? E é muito legal você conhecer e saber, porque as situações vão acontecer não na hora que a gente está estudando a Bíblia. As situações vão acontecer no dia a dia. Se você não souber a palavra, o que acontece? Você não vai saber como. Vamos olhar o 8, 31 e 32. O que está lá? 8, 31. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Ok? Tem dúvida? O que você tem que fazer? Conhecer. Conhecer não é ler de vez em quando, nem restringir o nosso conhecimento a um encontro semanal, certo? Agora vem a parte boa. Nós já soubemos como é que a gente vai caminhar passo a passo com Jesus, certo? Como a gente tem que ter ele e a palavra dele na nossa vida. E agora vem, que promessas pertencem aos que creem e seguem a Cristo? O 14, 13 e 14. Vamos lá. O que pedirem em nome de Jesus, eu farei. O que é que ele falou? Alguma coisa? Ana, leia aí na sua Bíblia, que a sua deve estar diferente que a minha. E alguma coisa que você pedir, eu vou pensar, entra na fila e eu vou te dar? Não. Não. O que ele fala? Alguma coisa, só as coisas para você fazer para os crentes. Então, tá isso? Peraí. A Bíblia tá aqui no computador. Ih, apagou meu computador. Então, eu vou te dizer o que está escrito. É que ele apaga. É tudo o que pedirdes em meu nome, quer dizer, no nome dele, ele fará. Tudo, não é alguma coisa. Aí que vem agora que vem o grande barato, tá? Como é que a Bíblia está falando que tudo que a gente pedir, ele vai fazer? Mas tem coisa que eu peço e não acontece. Quantas coisas você pede e acontece? As coisas que você pedir e só vai acontecer se você estiver alinhado com ele e você vai saber qual é a essência dele. Não adianta eu pegar e pedir para Deus fulminar a Maria Helena. Eu briguei com ela e eu quero que caia um raio em cima da cabeça dela, eu vou pedir para Deus. Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai, porque Deus também ama ela. Tá entendendo? Mas só que se eu tô enxertada, tá? No tronco, que é Jesus, eu não vou nunca pedir para Deus fulminar a Marilene. Eu vou pedir para Deus abençoar a vida da Marilene. Porque eu vou estar pensando da mesma forma. Eu vou ter a essência de Jesus correndo dentro da minha veia. Então, os meus pensamentos estão alinhados com ele. Esse é um dos requisitos para que tudo que você pedir aconteça. Tá? E muitas vezes a gente pede... Tá lá, Paulo fala, nós vamos estudar para frente, que fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para seus próprios deleites.
o que eu estou pedindo para Deus vai ferrar, eu quero uma coisa que vai prejudicar o outro para eu receber. Você acha que Deus vai se alinhar com isso e ele vai me conceder? Não. Não. Eu não estou ligada nele. Eu não sou. Então, eu sou apenas um concorrente, eu sou apenas um frequentador de igreja, eu sou apenas um simpatizante. Deus não tem compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com ele, ele não tem nenhum compromisso comigo. Deus age comigo por forma de amor. Mas se eu não tenho um compromisso, ele não está obrigado a fazer nada por mim. Hello? Entendeu? Deus não é obrigado a fazer nada com você. E quando a Bíblia fala que ele é fiel e que ele faz as coisas porque ele é fiel, ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Então, Deus é fiel na sua própria palavra. O que ele falou, ele cumpre. Então, o que acontece? Tudo que você pedir no nome de Jesus, ele vai fazer. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Então, isso, você pode orar para o Espírito Santo, orar para Deus, orar para quem você quiser. No meio da oração, aí você usa a pessoa que você quiser para falar. Porém, se você não pedir em nome de Jesus, porque é como se fosse, Jesus é a autoridade que liga você no céu. Se você não, no final, falar tudo isso em nome de Jesus, a sua oração não é válida. Porque ele é o único intercessor. Se não for por intermédio dele, você é um nada. Foi pesado? Foi pesado? Acho que foi, né? Mas é isso aí. É isso aí. Sem Deus você não é nada. Eu vou contar um negócio para você. Deus continua Deus, sendo Deus sem você. Mas você sem Deus é menos que nada. Tá? Deus não precisa de você. É você que precisa dele. Jesus não precisa ser... eu encontrei Jesus. Quem é que estava perdido, meu? Hello? É Jesus que estava perdido ou era eu que estava perdido? Eu encontrei. Jesus me achou. Ok. Eu achei Jesus. Ele estava onde? Entenderam o negócio? Então, são certas frases que a gente tem que parar para pensar para falar. Então, o que acontece? Quero ter minha oração respondida. Eu tenho que estar linkada nele. Porque aí os meus desejos vão ser ligados a ele, tá? E ainda tem um grande barato. Você pode estar sendo usado para ser um instrumento nas mãos dele. Gente, que legal você descobrir que Deus fala assim. Nossa, preciso ajudar o fulano, mas eu vou usar a Jade, porque ela é minha garota. Eu sei que ela vai fazer, então eu vou usar ela para abençoar o outro, para responder a oração do outro. Uau! Deus achou que eu sou o máximo que eu posso ser auxiliar no trabalho. Gente, que massa isso! Entendeu? Então a gente vê muito isso com questão de grana, né? Mas tanta gente tem grana e eu não tenho. Pois é, o que você faz com a grana? Você é reservatório ou você é canal? Deus vai mandar para quem é canal. Vai mandar para a mão de quem está distribuindo, quem vai guardando, esquece, filho. Já você vai perder e Deus não vai dar o dele para você. A concorrência pode te dar, entendeu? Mas quando a concorrência dá, você perde rápido. Então, isso é fato, tá? Vamos pular essa parte. Voltando à oração. Entenderam o esquema da oração? E agora no 9, nós temos 3 condições para que Deus impõe para responder as nossas orações. Então, eu quero que cada uma de vocês vai falar uma, tá? Então, vamos lá. A primeira está no 15:7. João 15:7. Vamos lá. Diz o quê? Permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós, e pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, qual que é o primeiro? Permanecer nele e na sua palavra, e a palavra permanecer em nós. Você permanece ligado em Jesus e a palavra dele está ligada em você. Tá? Está em você. Ok? Com o que você anda enchendo a sua mente? Tem que andar enchendo com a palavra. Aí você vai estar clicado, vai estar ligado para saber o que pedir. Ok? O 2. O 16, 23 e 24. 16. Se pedir em nome de Deus, peçam e receberão. Ok. João 16, 23 e 24. O que é que está escrito? Se pedir em nome de Deus, peçam e receberão. Exatamente. Você vai pedir, é o que eu estava falando, em nome de Jesus. Tudo que você for pedir e quiser que seja feito, em nome de Jesus. Agora, como você tem coragem de pedir
Em nome de Jesus, uma coisa que você tem dúvida se é da vontade dele, que ele faria. Né? Aqui a gente ouve tanta gente pedindo umas coisas estranhas para Deus, que você fala assim, meu Deus, Deus é amor. Como é que tem coragem de pedir um troço desse para Deus, né? Ok, depois ainda vai dar testemunho que ganhou, né? E acho que foi Deus que deu, né? Ok. Então, a primeira, condição, permanecer nele e a palavra permanecer em você. A segunda, pedir em nome dele. E a terceira, tá lá no 9:31. O que está escrito? No 9:31. Eu falei todos. Manda bala. Olha, esse aqui nós vamos conversar pelo menos umas 3 horas. Não tem, tá? A gente tem mais 10 minutos só. Vamos lá. O texto diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores. E agora? Aqui está dizendo que Deus não atende a pecadores. Não, essa parte da Bíblia eu não gosto, vou rasgar fora. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esses atende. Mas todos nós não somos pecadores? Por que tem esse texto aqui? O que a gente falou no começo sobre lidar com os pecados? O que você tem que fazer? Você não pode ter uma multidão de pecado não confessado, não arrependido nas suas costas. Se você tem um monte de pecado e você acha que você vai pedir alguma coisa para Deus, ele vai atender. Aí o que ele fala? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, aqui temer não é ter medo, tá? É reconhecer a autoridade, certo? Teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Agora eu vou perguntar, nós andamos praticando a vontade de Deus nas nossas vidas? Muitas vezes a gente não sabe o que é, mas em 90% das vezes nós sabemos o que é que Deus quer que nós façamos. Mesmo que ele não desça do céu, puxando a nossa orelha, mande um anjo descer nas asas assim e falar no nosso quarto o que é que ele quer, nós sabemos. Por quê? Quem é que nos conta? O Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou e ele foi aos céus, ele falou, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo veio. Jesus e o Espírito Santo nunca estiveram juntos na Terra, tá? Nunca tiveram. Então, o que acontece? O Espírito Santo... O Espírito Santo ele veio quando Jesus foi batizado. Um pouquinho. Então, o que acontece? Quando Jesus estava aqui na Terra, certo? O Espírito Santo não estava. Quando Jesus subiu, ressuscitou e subiu aos céus, aí veio o Espírito Santo habitar entre nós. E é ele que nos conta. Vem cá, gente, vamos confessar, somos todas mulheres adultas, até a Rebeca, que vai fazer 19 anos sábado que vem, viu, gente? Fazer 19, meu bebê, tá louco, né? Até ela, na pouca idade dela, sabe quando você vai fazer uma coisa, se é certo ou não. Se você quer dar de louca e fazer de conta que não sabe, Deus conhece a intenção do seu coração. E ele sabe que você está fazendo de propósito, tá? Então, eu sempre digo uma coisa. Eu estou numa igreja, um exemplo, eu estou numa igreja que acha que usar calça comprida é pecado, certo? A Jade vai numa igreja que acha que pode usar calça comprida, ok? Vamos nós duas para uma festa. A Jade de calça comprida e eu vou de saia, levo uma calça no bolso, chega lá escondido, eu pego, tiro, ponho a calça, fico lá na festa, quando vou voltar para casa eu troco, ponho a minha sainha e volto para casa. Sabe por quê? A Jade, isso eu estou falando das coisas relativas, né? Um exemplo. A Jade não achava que isso era pecado, mas eu tinha no meu coração que era pecado e eu fiz de propósito sabendo que eu estava errando. Então, é pecado. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe se você está fazendo alguma coisa e a sua intenção é se você está na inocência ou se você sabe. Então, o grande barato é que Deus é onisciente, então ele tem um peso para cada um. Ele tem um peso para cada um. E o Espírito Santo nos fala. E quanto mais próximo do Espírito Santo, mais alto a gente ouve a sua voz. E eu vou falar, se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, se você está numa situação que você não sabe que decisão tomar, fica muito na dúvida, é porque você está se distanciando da palavra do Senhor. Tá? Porque a gente sabe. E a gente faz. Eu não estou falando que eu não faço também.
faço. Tem coisa que você fica assim, mas depois eu vejo aí o que eu vou fazer. Entendeu? Depois você vê aí o que fazer. Ok, você fez. Aí depois amanhã você faz de novo, vai sujando o seu canudinho, chega uma hora você começa a fazer, você não ouve mais a voz do Espírito Santo. A palavra que estava dentro de você, ela vai se amortecendo. Aí você começa a ter uma vida e Deus não me responde. Olha, eu oro antes, há 20 anos atrás eu me respondi, hoje ele não me responde. Por que será? Deus mudou? Aí nós ouvimos falar dos heróis da fé. O que Deus fazia com Abraão. O que Deus fez com Isaac, o que Deus fez comigo agora não faz mais nada. Gente, ele não mudou, mudou foi a nossa postura. Porque eu sou mãe, Abraão entregou o filho dele para morrer, eu teria coragem de entregar minha filha? Deus sabe que não. Então foi Deus que mudou? Deus fez maravilhas na vida de Abraão, mas olha o que Abraão fez para Deus. Ana, Deus não matou o filho dele, tá? Só devolveu na hora, só queria ver a intenção dele. Então, o que acontece? O que acontece? Deus sabe a intenção do seu coração. Então, por isso que é muito pessoal. Não adianta um querer mentorear o outro e você só ouvir o que o outro falou, porque Deus sabe o seu conhecimento, Ele sabe a revelação que Ele te deu, Ele sabe o que é que está na sua cabeça e o Espírito Santo te fala, Sayonara, isso sim, isso não, acende uma luzinha vermelha, vai fazer assim mesmo? Ok. Então, eu te digo, os lugares que você vai, como saber? Pensa no seguinte, o Espírito Santo vai entrar comigo ou ele vai ficar na porta? Agora eu vou fazer tal coisa. O Espírito Santo vai estar comigo ou ele vai estar na porta? Não se esqueça que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o templo que o Espírito Santo habita? E esse papo é muito mais profundo. Tá? O que você está fazendo com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Você está profanando? Você está sujando? Você está menosprezando, você está não cuidando. E profanando é bem pior, né, gente? Nós sabemos o que é que muitas vezes as mulheres fazem, nós já fizemos com nossos corpos. O Espírito Santo habita em você. E aí? E aí, olha o peso disso no nosso dia a dia. Aí você vai falar, então eu vou parar esse estudo porque essa mulher tá muito chata, só tá falando que a vida é chata. Tô não, porque em cima nós falamos que a vida é em abundância. Vida em abundância. É verdadeira felicidade, é uma felicidade sem culpa, é uma felicidade tranquila, que você pode, você ter certeza que os seus pedidos vão ser atendidos. Por quê? Porque você tem um advogado por você. Você sabe que você não tá sozinha, não é pelo seu próprio mérito, porque pelos nossos próprios méritos nós não conseguimos fazer nada. Gente, eu tô falando, eu tô morrendo de dor de cabeça porque eu decidi parar de comer açúcar. A minha vontade agora é catar um bombom que tá ali olhando para mim. Entendeu? Então, o que acontece? Eu sei que tá me fazendo mal. Tá? Então, até que ponto vai o meu limite, o meu autocontrole? Eu tô falando de um bombom. Tá? E quantas outras coisas mais estão sujando a nossa vida e impedindo que Deus escute as nossas orações? Impedindo que nós tenhamos vida em abundância. Ah, mas eu vou sofrer assim mesmo, a vida tem que sofrer assim mesmo. Você não tem que sofrer, você não tem que ter uma vida medíocre, você não tem que passar perreio. Se alguma coisa está acontecendo e você não tem paz e não tem vida em abundância, vamos rever como está o nosso canudinho. Como que está a nossa vida? Quantidade de pecado não confessado que nós temos. Eu não estou falando que você tem que confessar para mim, para o pastor, para o padre, fazer penitência, não é nada disso. É reconhecer. De novo, eu vou falar, a Bíblia não tem nenhum lugar que diz para você pedir perdão para pecado. Você tem que reconhecer e confessar e não fazer de novo. De novo, para fixar, que nem professora de pré-escola, entendeu? Não existe perdão se não tiver arrependimento. E não existe arrependimento se não tiver mudança de comportamento. E para encerrar, eu vou contar o exemplo de uma fulana que eu conheci. Ela trabalhava na casa da minha tia e ela era empregada lá. E ela limpava a casa, não sei o quê. E um dia, ela era, pensa numa mulher santa, tá? E um dia ela veio contando que ela foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. Ok. E aí eu falei, ué, mas e que mudou? Porque você é tão perfeita? Ela falou assim, antes eu varria a sujeira embaixo do tapete. Hoje eu tiro o tapete e limpo toda a sujeira fora. Alguém via que o tapete estava cheio de sujeira? Não. Mas ela sabia. Então, isso, gente, qual é o tapete da nossa vida que está cheio de sujeirinha embaixo? A gente põe um tapete bonito em cima para não aparecer. Eu não vejo. Se eu for na sua casa, eu não vejo o que tem embaixo do seu tapete, mas tem alguém que vê. E isso pode impedir nossa comunicação com Jesus. Impedir a nossa vida em abundância. Limitar a vida em abundância. Agora, se você está querendo ter uma vida mais ou menos,
Eu vou postar um vídeo no grupo, eu vou postar, que fala sobre meia bênção, tá? Esse vídeo eu gravei faz muito tempo, eu quero que vocês escutem ele, porque fala sobre a meia bênção, a meia obediência e meia bênção. Se você tá afim, se você, para ter os prazeres, né, das coisas que eu não sei, cada um tem o seu, se contentar com uma vida medíocre, uma vida com metade da vida, ok, o problema é seu. Eu não quero, filho, eu quero mais. Eu quero tudo. Eu não quero chegar no céu e ter uma pilha lá, e Deus falar assim para mim, tudo isso era bênção para você, reservada para você, você não teve porque você não quis. Já pensou? Gente, que tem coisa pra caramba de bom pra gente, a gente não tem. Eu não acredito em reencarnação, então tem que ser nessa mesmo. Não pode esperar a próxima. Entendeu? Gente, então eu encorajo vocês. Pega um caderninho e vai marcando tudo aquilo que você acha. Ora antes, pede para Deus falar para você e vai marcando tudo aquilo que pode ser a sujeira do seu canudinho, que está impedindo você de ter um relacionamento limpo com Deus. Tá? Limpo com Deus. E olha, eu não sou cri-cri não, viu? Eu não tô falando, vocês sabem, vocês todas me conhecem, sabem que eu não sou xiita. Eu não tô falando que você tem que deixar o cabelo crescer, botar um saião, né? Virar uma madre celibatária ou sei lá o que, não é nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu tô falando de coisas muito mais profundas, que só Deus conhece o seu coração. E é por isso que ele te amou tanto, que ele pegou o filho dele e malhou numa cruz, para que você tenha vida em abundância. Vamos nos libertar das sujeirinhas do nosso canudinho, para ter todas as nossos pedidos, nossas orações atendidas. Amém? Ok? Amém. Comentários? Não. Vou desligar, tá?